E elas são como se fossem gêmeas, porque uma complementa a outra. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai falar sobre a igreja, sobre a noiva, que é o corpo de Cristo. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai ensinar sobre o Evangelho e sobre o cabeça, que é Cristo. Então ela se complementa, corpo e cabeça. Amém, irmãos? Semana passada o pastor Ricardo ministrou sobre o poder transformador do Evangelho, e uma das palavras, das frases chaves do pastor Ricardo, que ministrou muito bem por sinal, palavras poderosas nós temos tido nesses dias, graças a Deus. E uma das frases chaves é que ele disse que o Evangelho é suficiente. Se você crê, diga amém. Então nós cremos que o Evangelho é poderoso para transformar. Aliás, cremos tanto que isso faz parte do slogan, né? Se você olhar lá fora vai estar escrito, né? Comunidade Teleios, lugar de transformação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Amém? Vamos ler o texto sagrado, é Colossenses capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvimos pela palavra da verdade, o Evangelho. Amém, irmãos? Está aqui o texto. Irmãos, nós vamos meditar nesses 5 versículos, aliás, 4 versículos, porque nós vamos partir do versículo 2. E a palavra que nos chama atenção aqui no verso 2, parte A do versículo, é que Paulo se refere àquela igreja como os santos. E não é uma maneira muito comum que nós nos referimos entre nós, né? Paulo chama a igreja de, primeiramente, os santos. Ele se refere à igreja dessa maneira. E se refere porque ele tem uma revelação, ele tem um entendimento, ele tem uma compreensão. Não é só uma maneira carinhosa de tratar os irmãos. Quando nós estudamos a palavra, no grego a palavra santos é aigioi. Aigioi, que o seu significado quer dizer que é diferente, que é algo que é separado, algo que foi tirado de um lugar para outro, para uso exclusivo, algo que foi consagrado. Então, quando Paulo fala santos, Paulo não está apenas se referindo aos irmãos como um irmãozinho que é bonzinho, moralmente falando, como um irmãozinho que é perfeitinho, né? Não, é mais que isso, é mais profundo. Paulo está dizendo aqui, quando se refere a nós, a igreja, como santos, que fomos separados por Deus e para Deus. No verso 13, se você continuar lendo Colossenses capítulo 1, o verso 13, Paulo vai falar que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Nós fomos separados, amém, irmãos? Isso é tremendo, isso é poderoso. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, 1 Pedro 2, 9, se puder projetar. Paulo vai dizer assim, Pedro vai dizer, confirmando o que Paulo já havia dito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse nível de separação, esse nível de consagração que você vive, que o mundo espiritual vê você.
no nosso espírito nós somos santos. Por isso que Paulo afirma, na nossa alma nós estamos sendo santificados. E no nosso corpo nós seremos totalmente santificados. Você percebe que esse termo santo vai se aprofundando no seu significado, na sua revelação? Por isso que o pastor quer que nós nos aprofundemos nesses estudos. Mas por que Paulo, por que isso? Por que está acontecendo esse processo na nossa vida? Isso te dá pelo poder da obra da cruz de Cristo. Porque no nosso espírito, nós fomos livres da condenação do pecado. Não há mais condenação. Romanos capítulo 8. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos livres da condenação no nosso espírito. Na nossa alma nós estamos sendo livres do poder do pecado. Nós vivemos deste mundo e de uma forma ou de outra o poder do pecado ainda atua porque estamos na carne. Mas dia após dia nós estamos passando por um processo de santificação, de aperfeiçoamento, e estamos sendo livres do poder do pecado. O que se espera de nós cristãos é que hoje você peque menos que ontem. E que ontem você tenha pecado menos que anteontem. Ou seja, um processo de aperfeiçoamento na nossa alma. E no nosso corpo nós seremos totalmente livres da presença do pecado. Aleluia. Chegará o momento em que nós teremos o nosso corpo transformado, à semelhança do corpo de Cristo. Nosso corpo será glorificado e o pecado não terá mais nenhuma influência, poder sobre nós. Aleluia. Você não vai pecar mais, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então por isso que Paulo chama aquela igreja, a igreja de Jesus, de santos. Então, você está aqui entre nós, servindo, liderando, de alguma maneira fazendo parte dessa comunidade. Sabe por quê? Porque você foi separado por Deus para estar aqui e para viver dessa maneira. Santos ao Senhor. E porque somos santos, estamos passando por esse processo, nós não pensamos mais como o mundo pensa. Nós não agimos mais como o mundo age. Nós não reagimos mais como o mundo reage. Como os incrédulos reagem. Como aqueles que não têm a Cristo. Nós não temos mais as mesmas atitudes e comportamentos de outrora, do passado. Nós agora, porque estamos em Cristo e somos santos, nós gostamos e vivemos de maneira diferente, porque fomos o quê? Separados. Somos santos ao Senhor. E nós, embora estejamos aqui, nós não somos daqui deste mundo, amém, irmãos? Por isso que Paulo vai usar a expressão que eu acabei de ler com os irmãos, e a expressão é que Paulo diz que nós estamos em Cristo e em Colossos. Isso quer dizer que nós temos dois endereços, um terreno e um celestial. Nós estamos separados em Cristo, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui em Itatiba também. Mas embora estejamos neste mundo, nós não somos deste mundo, amém, irmãos? Aleluia. Então, eu sei que nós passamos por momento em nossas vidas que somos assediados pelo pecado, ainda, somos tentados. Então, meu conselho para você, porque você já é santo em Cristo Jesus, porque santidade não é algo que eu faço, santidade foi aquilo que Cristo fez por mim, na cruz. Mas eu quero aconselhar você o seguinte, a fazer uma oração de todo o seu coração. Quando você se ajoelhar, quando você estiver a sós com o Senhor, fazer uma oração de todo o seu coração. E a oração é que você fale para o Senhor, Senhor, dai-me um coração igual ao teu, que ama o que o Senhor ama, a santidade, a justiça, e que odeia o que o Senhor odeia, o pecado e toda a injustiça que há no mundo. Então essa é uma oração que nós devemos fazer constantemente, porque somos o que, irmãos? Santos ao Senhor. Vira para o irmão que está do lado e fala assim, santo, você é santo. Chama ele de santo. Sei que às vezes quando ele te irrita, quando ele pisa no seu calo, talvez você chame ele de outra coisa, mas ele é santo.
É a Bíblia que está dizendo, é o Senhor que está dizendo, amém? Quando nós lemos o versículo 2 ainda, a parte B do versículo, Paulo cumprimenta esse tratamento como, além de santos, ele chama os irmãos de fiéis. Talvez você leu isso aqui e nem percebeu, mas Paulo chama ele de fiéis, santos e fiéis. E aqui, fiel é o mesmo que crer. Fiel é o mesmo que ter fé. Porque a mesma palavra que é usada no original grego para fé, é uma palavra muito semelhante que é usada para fidelidade. Que quer dizer a mesma coisa. A origem, a etimologia da palavra é a mesma. Enquanto fé, em grego é piste, fidelidade é pistos. É uma diferença pequena de uma letra, mas o significado quer dizer a mesma coisa. Por quê? Porque quando Paulo se refere à igreja como santos e fiéis, Paulo está tendo em vista que aqueles que creem são também aqueles que são fiéis. Porque a fé pressupõe fidelidade. Quem está me entendendo, diga amém. Porque eles eram considerados fiéis, porque como o pastor Ricardo ensinou, eles abandonaram a idolatria. Eles abandonaram o esoterismo, a astrologia, o gnosticismo. Eles abandonaram qualquer tipo de mistura para servir e crer unicamente em Cristo. Por isso eles eram tidos como fiéis, porque criam unicamente em Cristo. Porque aos olhos de Deus, eu sei que para nós parece que não tem muita implicância, não tem muita importância, qualquer tipo de mistura, por menor que seja. Mas para Deus, misturas, principalmente espirituais e religiosas, é vista aos olhos de Deus como prostituição espiritual, como adultério espiritual. E aqueles irmãos abandonaram tudo e serviram e creram unicamente em Cristo. Eles entenderam que o Evangelho é suficiente. Diga comigo, o Evangelho é suficiente. Não precisa de mais nada, irmãos. Não precisa de nenhuma mistura, não precisa de nenhum acréscimo. Então Paulo entendia isso e se referia dessa maneira. Fé pressupõe fidelidade. Então não existe algo como, por exemplo, eu creio, por isso eu não preciso ser fiel. Você ouve muito essa conversa, né? Não, eu creio, a minha fé é suficiente. Não, o fato de você crer, espera-se de você fidelidade. Ou então não existe algo como, eu já sou fiel, agora eu não preciso crer. Não, isso é obra vazia, isso é obra morta. Isso é justiça própria. Então nós somos justificados pela fé, mas é essa fé que nos leva a andar em fidelidade ao Senhor, amém, irmãos? O Senhor exige de nós fidelidade. Fidelidade não só a Ele, mas fidelidade aos nossos cônjuges, fidelidade aos nossos irmãos em Cristo. O texto está falando de fidelidade aos irmãos em Cristo. Então olha aqui para mim, se para o mundo viver de forma infiel é algo normal, para nós não. Muito pelo contrário. Se para o mundo ter muitos ensinos, né, agregar muitas coisas ao Evangelho é bom, para Deus não. Porque o Evangelho é suficiente. Se para o mundo é normal, é comum termos muitos deuses, né? Porque você vai ver esse discurso aí. Não, eu creio em todas as religiões, né? Eu sou bem eclético. Não, para Deus não. Ou está com o Senhor, ou está com tudo aquilo que é do mundo. O Senhor exige de nós exclusividade. Somos povo seu, exclusivo. Então, irmãos, essa fidelidade, o Senhor requer de nós. Então, não, se para o mundo é normal o marido trair a esposa e viver se prostituindo, para Deus não. Porque o Senhor olha para a sua igreja e vê eles como aqueles que são fiéis, santos e fiéis. Amém, irmãos? Sabe por que eu estou falando, irmão? Porque assim, tem crente que é amostradinho, né? Não tem? É amostradinho, né? E o diabo gosta disso.
Só que o diabo faz a passagem dele. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento que para Deus, melhor é ser fiel do que ser competente. O mundo valoriza a competência, mas Deus valoriza a fidelidade. Por isso que Paulo, entendendo isso, chama os irmãos de fiéis. Santos e fiéis. Eu sei que há um discurso aí, né? Não sei se é um discurso psicológico, envolvido com coach e etc e tal, que diz assim, não, você é o que você é. O que você faz não tem nada a ver com o que você é, mas não é bem assim não. Porque a manga provém da mangueira. O limão provém do limoeiro. Então, a forma como nós vivemos diz muito daquilo que nós somos. Então, Paulo está dizendo que nós somos santos e fiéis. Se somos santos e fiéis, cabe a nós vivermos em fidelidade ao Senhor, em fidelidade aos irmãos, em fidelidade ao cônjuge, em fidelidade à família. Amém, irmãos? Aí, quando nós vamos para o verso de número 3, Paulo começa uma oração de ação de graças ao Senhor. Paulo escreve. Paulo fala assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Isso é precioso. Isso é poderoso. Porque eu sei que você dá graças a Deus por muitas bênçãos que você recebe. Glória a Deus. Mas quantas vezes você ora dando graças a Deus pelo irmão da sua igreja, da sua comunidade, da sua célula? Porque ele serve ao Senhor. Então Paulo afirma que sempre quando ele orava, ele tinha um coração grato a Deus por eles. Paulo ouviu falar de coisas maravilhosas por meio de Epáfras e por meio de Timóteo, daqueles irmãos. E Paulo orava a Deus dando graça pelos testemunhos, pela forma como aqueles irmãos viviam. Ele ouviu sobre uma igreja que foi verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho e viveu uma conversão genuína. Os frutos eram visíveis e eram ouvidos por Paulo. Os frutos diante dele. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar aqui porque eu sei que esse é o coração do pastor Ricardo, da pastora Rosângela, da pastora Solane, esse é o nosso coração. Nós somos muito gratos a Deus por essa igreja. E nós somos muito gratos a Deus pela vida dos irmãos. Porque nós vemos uma igreja transformada. Nós vemos uma igreja de irmãos que são santos e fiéis. Então nós damos graças a Deus por esses testemunhos de vida. Quando eu visito as células, irmãos, eu volto sempre impactado pelo testemunho do que Deus tem feito no meio dos irmãos. E eu fico assim, Deus está nesse negócio, não é possível. Deus está entre nós. O Espírito de Deus está operando. Esse é um selo, né, de que Deus se agrada. Nós pastores louvamos a Deus e nos orgulhamos por essa igreja, pela comunidade Teleios de Itatiba. Damos graças a Deus, né, pela vida dos irmãos, porque vemos o coração dos irmãos, temos amizade com alguns irmãos, uma amizade genuína, uma amizade sincera entre os irmãos. A forma como os irmãos servem uns aos outros, é lindo de ver isso, irmãos. A simplicidade que há entre nós é o Evangelho, porque o Evangelho é simples. Então a forma como os anfitriões, nós pastores também somos anfitriões, nós sabemos como um anfitrião serve. Irmão, às vezes trabalha o dia inteiro, a semana inteira, às vezes tem que chegar de última hora correndo para preparar a casa, para organizar a casa, para preparar as cadeiras, deixar tudo pronto, para receber a célula. Os irmãos fazem isso com o coração aberto, com o coração sincero. Isso é precioso, isso é um ministério poderoso. Ministério dos anfitriões. Os líderes de célula que pagam preço, os discipuladores, que há anos pagam preço. Os irmãos que são voluntários, os irmãos do louvor. Ixi, falta elogio. Aqui, ontem à tarde, tinha irmãos servindo aqui, limpando o estacionamento. Inclusive, irmãos que não sabem nem falar, ele estava servindo. Isso é precioso. Isso mostra que entre nós impera o Espírito de Cristo, o Espírito de servir. E nós somos muito gratos a Deus pela vida desses irmãos, né?
Douglas multiplicou célula ontem, amém? Glória a Deus. Irmãos, esse jovem serve aqui há 8 anos, essa igreja. Eu quero mencionar ele dentre muitos outros. Douglas serve aqui há 8 anos. Multiplicou 4 células. Ontem ele multiplicou a célula com 24 adolescentes. Aleluia. Quando eu estava em Cabreúva, esse menino me serviu demais, de uma forma intensa, genuína. Sabe, irmão, isso nos dá orgulho. Nós olhamos para trás e falamos, não, nós estamos pregando o evangelho genuíno de Cristo. Que irmãos que servem de coração. E isso é precioso aos olhos de Deus. Grande será o galardão dos irmãos. E nós louvamos a Deus. Assim como Paulo dava graça, nós damos graças pela vida dos irmãos. Amém? Por isso eu quero que você, nesse momento, lembre de um irmão que tem servido a você. Lembre ao irmão que tem servido a sua célula. Um anfitrião, um líder. Algum irmão, às vezes dando carona. Irmãos, as irmãs que servem com tanto carinho as crianças. Eu quero que você baixe sua cabeça por um minuto e faça como Paulo. Ore a Deus por esse irmão que você lembra nesse exato momento. Dê graças a Deus por ele, pela vida dele, pelo ministério dele. Senhor, obrigado, Jesus. Nós te damos graça por essa igreja genuína, Senhor. Te damos graça por essa igreja que o Senhor fez, santos fiéis, com o Espírito de Cristo para servir. Obrigado, Senhor, por cada irmão que serve a tua igreja, que serve ao Senhor, servindo ao outro irmão. Nós te damos graça, Senhor, por todos eles, desde aquele que faz o trabalho mais simples, Senhor, aquele que faz o trabalho mais complexo, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por cada vida, por cada irmão, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Mas queremos que mais irmãos sirvam. Estamos precisando. Que mais homens se envolvam. Tem surpresa para os homens aí nos próximos dias. Aleluia. Quando nós olhamos o verso de número 4 e o verso de número 5, irmãos, Paulo vai mencionar o motivo por que ele dá graça. Paulo vai destacar os 3 motivos principais porque ele é tão grato com aquela igreja, com a igreja de Colossos. Essa igreja que foi poderosamente transformada pelo evangelho de Jesus. E aí ele fala assim, olha, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Então tem 3 motivos aqui que Paulo dá graça a esses irmãos. Principalmente Deus dá graça a Deus por esses irmãos. Que é aquilo que nós chamamos de o tripé das virtudes espirituais. Qualidades espirituais que todo crente, que todo cristão genuíno, que toda igreja verdadeira tem que ter. Tem que guardar. Tem que cuidar. Paulo volta a mencionar esses 3 motivos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 13. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar desses 3 motivos. Verso 13. Quando a Bíblia repete algo, irmãos, é porque isso é muito importante. E aí Paulo vai dizer assim, falando do amor, Paulo vai dizer assim, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo destaca essas 3 virtudes que toda a igreja deveria ter e que ele está vendo e enxergando na igreja de Colossos. Então, primeiro a fé. Por que Paulo menciona a fé? Porque a fé é base fundamental. Imagine o tripé, imagine algo que precisa de equilíbrio, de sustentação, que pode sustentar algo, algum peso. Precisa de, no mínimo, 3 pernas. Você está vendo um tripé aqui diante de nós. Então, primeira, a fé. Por que a fé é tão importante? Porque a fé, nós somos salvos pela fé.
Nós não somos salvos por obras, por algum merecimento, por algo que nós praticamos. Nós somos salvos pela fé. Vivemos pela fé. A vida que vivemos hoje, o nosso cotidiano, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Porque se você não tiver sustentado na fé, você não aguenta as lutas e pressões, sim ou não? Se você não tiver firmado na fé, você não aguenta. Nós também vencemos pela fé. Todas as vitórias, bênçãos e conquistas, nós obtivemos pela fé em Cristo Jesus. Porque cremos. E eu vejo os irmãos compartilhando na célula tantos milagres poderosos, que eles vivem pela fé em Cristo Jesus. E nós caminhamos, diz a Bíblia, de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque hoje você tem uma medida de fé. Você ouve a palavra, você ouve o ensino, você guarda e a sua fé é aumentada. E de fé em fé, você vai sendo aperfeiçoado na fé. Constantemente a sua fé está sendo aumentada, amém, irmãos? Então esse é primeira virtude que nós devemos guardar. Segundo, e a mais importante, Paulo fala aqui que é o amor. O amor aqui, a palavra amor no grego tem vários sentidos. Mas nesse texto especificamente, a palavra no original grego é storge. Storge se refere a um tipo de amor que é o relacionamento familiar e o relacionamento de amizade. Porque se você ler o contexto, Paulo está falando justamente disso. Amor uns para com os outros. Não é aqui amor para com Deus especificamente. Não é aqui um amor no âmbito sexual. Não, é um amor de relacionamento entre os irmãos, entre aqueles que são da família da fé. Esse amor que Paulo está elogiando e dizendo, esse é um fundamento, essa é uma base. Isso tem que haver entre nós, storge, um relacionamento familiar. Aliás, esse é um dos únicos mandamentos da nova aliança. Se na antiga aliança tinha 10 mandamentos e ele se resumiu em 2, agora Jesus também vai mudar um pouco esses mandamentos, não muito, mas vai incluir o amor, que está lá em 1 João 3,23. Se puder, abra comigo, 1 João 3,23. Olha o que Paulo está falando, e que João está confirmando. João, que era o discípulo do amor, e ele fala assim, ora, o seu mandamento é este. Então tem mandamento no Novo Testamento, irmãos? Tem, qual que é? Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em um nome do seu Filho Jesus Cristo. Acabei de falar sobre fé. E segundo agora, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então existe mandamento. É que você creia em Cristo Jesus e que você ame o seu irmão. É isso que Paulo está ressaltando aqui para essa igreja. Amor. Amor. Aliás, é isso que está escrito também em Mateus 24:12. O próprio Jesus mencionou. Que está escrito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O que é esse amor? É a falta de relacionamento. É o distanciamento nas relações entre os irmãos da igreja, entre os discípulos de Cristo. Então por isso que Paulo fala o quão importante é isso. O amor é base. O amor é como o óleo de um motor. Se não houver o óleo para lubrificar as peças que entre si têm atrito, o motor vai se desgastar e vai fundir em algum momento. Então o amor é esse óleo que faz com que nos nossos relacionamentos os atritos possam ser superados, as diferenças possam ser deixadas de lado. É só o amor que faz isso, amém, irmãos? Por isso que é tão precioso andarmos em amor. E por fim, Paulo fala sobre a esperança. Nós temos uma viva esperança.
A nossa esperança não é uma conjectura hipotética, não é algo que não tem base, não é algo infundado, não. Paulo vai falar da nossa esperança como algo que é uma certeza, porque ele é uma promessa que foi feita pela boca daquele que é fiel e verdadeiro, Cristo Jesus, aquele que não mente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra. Então aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então Paulo vai falar que nós temos uma esperança que é viva. Não é uma conjectura. 2 Pedro 3,13. 2 Pedro 3,13. Se puder projetar. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então é essa a nossa esperança. Nós esperamos. Quantos esperam aqui? Quantos têm essa esperança de que Cristo virá buscar a sua igreja? Estaremos para sempre com o Senhor e se cumprirá a sua promessa de novos céus e de nova terra, aonde habita a justiça. Então nós temos essa viva esperança. Então nós devemos então, irmãos, qual que é o nosso papel diante disso? Nós devemos orar e vigiar para que esses 3 fundamentos jamais desapareçam ou se esfriem na nossa vida: a fé, o amor e a esperança. Quando dessas pernas começar a fraquejar, é momento de você buscar o Senhor para fortalecê-la, porque é base da nossa fé. Então quando você perceber que você está perdendo a fé por algum motivo, é hora de você voltar à fonte da sua fé. É hora de, como foi lido aqui, você voltar a ler a palavra, voltar a ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você estar constantemente aqui todas as semanas. Você está na célula compartilhando, porque constantemente você está ouvindo, se alimentando e fortalecendo a sua fé, porque ela é base. Quando perceber, volte para a palavra. Volte a crer. Volte a ouvir. Segundo, quando perceber que você está perdendo a esperança futura, quando você está perdendo a esperança de um reino celestial, é hora de você correr para os pés do Senhor Jesus. Porque Paulo diz que se nós somos homens e esperamos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa esperança está no Senhor, naquele que fez os céus e a terra, que vai nos levar para o seu reino celestial. Paulo termina a sua última carta a Timóteo escrevendo: poderoso é o Senhor para me livrar de toda obra maligna e me levar a salvo para o seu reino celestial. Paulo tinha uma viva esperança. E ele não deixou ela mais, por mais difícil e dificuldade que ele tenha passado na sua vida, ele não deixou de perder a esperança na promessa que Deus fez para ele, que Jesus fez para ele. Quando você perceber que está perdendo o amor ao próximo, isso acontece sem percebermos, isso acontece com a frequência que às vezes nem notamos. Quando você começar a perceber que você está perdendo o amor ao próximo, irmãos, que você está ficando intolerante, que você está ficando mais impaciente, que você está ficando insensível, isso é sinal de que você está perdendo o amor. O amor. E infelizmente é isso que tem acontecido. A nossa vida, a correria, as preocupações da nossa vida. Às vezes passamos do lado de uma pessoa que está ali implorando por ajuda, por algum tipo de ajuda. Mas nós estamos tão insensíveis porque o amor está esfriando que não percebemos que poderíamos nós ser o doce perfume de Cristo e manifestar o amor de Cristo ali. Talvez dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, talvez na própria célula. Então quando percebemos que estamos perdendo o amor, a Bíblia nos dá um conselho, lá em Apocalipse Jesus fala: volta, volta. Quando perceber que está perdendo o amor, é hora de parar e voltar.
A Bíblia nunca fala para você voltar, somente para você avançar. Mas quando se trata de perder o amor, a Bíblia volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao amor de Cristo. Volta a entender o amor do Pai. Volta a entender o quanto você foi amado. Volta a entender o quanto o Senhor te ama. Para que você possa amar o próximo. E para que você possa manifestar o amor de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, resumindo, para encerrarmos. Eu quero parafrasear um Provérbios aqui. Que diz: de tudo que se deve guardar, guarda a fé, guarda a esperança e guarda o amor. Talvez você tenha se preocupado em guardar muitas coisas, em priorizar muitas coisas. Porque você não entendeu que de fato é isso que importa. Isso é base da nossa fé. São as virtudes espirituais que o Senhor espera de nós.